Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Antes da segunda vinda do Messias, vai ocorrer um período de tribulação. Nesse período, não existirá um lar para os filhos de Deus. Neste período, os verdadeiros filhos de Deus, eles serão perseguidos pelas próprias igrejas cristãs. Não podemos pensar que todas essas igrejas que estão por aí, que todas elas serão salvas. Não. Será um remanescente de cada uma dessas igrejas. Isso é muito importante nós frisarmos. Porque haverá uma grande perseguição. Haverá. E nessa perseguição, todos aqueles que seguirem as Escrituras de acordo como elas são realmente serão perseguidos. E os primeiros a perseguirem serão os grandes líderes religiosos da nossa era. Esses líderes religiosos ficarão furiosos, porque este remanescente bíblico seguirá a Bíblia realmente como ela é. Esse remanescente, ele estudará a Bíblia. Esse remanescente questionará os grandes líderes da igreja. E quando o Estado se unir com a igreja, com a grande igreja católica romana, e a grande igreja católica romana se unir às igrejas protestantes, com um ponto em comum, aí os verdadeiros cristãos terão que fugir. Terão que fugir. E não é recomendável para Deus o morar em cidades. Claro, quem pode, já pode providenciando uma comunidade aonde morar, isolada. Mesmo porque é extremamente tóxico criar família dentro de uma cidade, porque uma cidade corrompe as pessoas, corrompe os nossos filhos, corrompe os nossos parentes, corrompe a nossa vida. Mas sim, chegará um período em que os verdadeiros cristãos terão que fugir, terão que se esconder nas montanhas, terão que se esconder na mata para não serem perseguidos, e os que ficarem na cidade serão presos. Sofrerão muito numa tribulação. E, como nós lemos nesse texto agora de Apocalipse, serão liberados demônios, espíritos imundos, que farão muitos sinais e prodígios. E é sobre esses sinais e prodígios que eu queria falar hoje aqui com vocês. É dito aqui. 1 Coríntios, vamos procurar um texto aqui. Gente, está chegando o período no canal em que eu vou falar sobre temas muito polêmicos. Já não há mais tempo para falar sobre coisas que agradam a todos. O cerco vai começar a se fechar e teremos que falar
de coisas que muitas pessoas que estão pelas igrejas aí não vão gostar, mas será falado o que a Bíblia fala. E se possível, abra as escrituras e acompanhe comigo os textos que eu falo e veja se realmente é verdade o que eu digo. Na verdade, o que eu leio. Nós vemos aqui o seguinte. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Preste bem atenção nesse texto que eu li. Porque Satanás ele se transfigura em anjo de luz. E os seus ministros em ministros aparentemente ministros de justiça. Agora vamos aqui à profecia de Jesus no Mateus capítulo 24. Veja só o que é dito aqui. Mateus capítulo 24, versículo 4. E disse Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Gente, quando chegar o período da grande tribulação e os verdadeiros cristãos começarem a ser perseguidos pelo nome do verdadeiro Jesus Cristo, ocorrerão muitas maravilhas no céu. Ocorrerão em várias partes do mundo apresentações miraculosas de falsos cristos. Se possível fora, por exemplo, aqui na minha cidade ou na sua, o céu vai se abrir e vai descer um ser iluminado com aquela falsa glória. E você vai olhar e vai falar, é Cristo voltando. Os cristãos das igrejas espalhadas por todo o mundo verão os falsos cristos descendo do céu. E lá, por exemplo, para os judeus, o Messias deles vai aparecer. E falsos cristos aparecerão, ocorrerão muitas aparições fraudulentas provenientes desses espíritos imundos e do próprio Satanás. E, gente, vai ser extremamente convincente. É isso que Cristo está querendo dizer. Não vão após eles. Se alguém disser, Cristo está ali, não vai para ele. Cristo está aqui. Não vai ser isso. E os cristãos verdadeiros, por lerem as Escrituras, não vão acreditar nas falsas aparições desses cristos. Sabe por quê? Porque esses falsos cristos são espíritos de demônios e eles vão dizer coisas contrárias às palavras de Deus na Bíblia. Esse é o único modo de descobrirmos a falsidade desses falsos cristos. Se nós compararmos o que eles irão dizer com aquilo que está escrito na Bíblia, se realmente é verdade. E olha só, muitos de igrejas por todo o mundo, a grande igreja católica, no mundo protestante, muitos e muitos deles vão acreditar nesses falsos cristos e vão seguir os conselhos desses falsos cristos. E o conselho desse falso Cristo que vai aparecer em várias partes no mundo será o seguinte, de que aquele remanescentezinho
que não está seguindo o que ele está falando, são provenientes do próprio Satanás e incitarão os cristãos a perseguirem esse pequeno remanescente. Entenderam só? Ele falará coisas que não existem na Bíblia e muitos cristãos vão acreditar nele. E aqueles cristãos do remanescente pequeno que não acreditar nas palavras desse falso Cristo, esse falso Cristo vai mandar perseguir eles para colocarem eles em cadeias. E é por isso que não existirá espaço para o remanescente cristão no nosso mundo de hoje. Ou ficarão presos na cadeia, ou terão que fugir para as matas. Então, não pense que no fim dos tempos nós vamos ter aquela paz que nós estamos tendo hoje de sentar tranquilos na igreja, muito bem de vida e etc. Não, faltará comida, passaremos sede, teremos que nos esconder. Mas isso é uma provação, é a última provação de Deus para aqueles que merecem estar com Ele no reino dos céus. Então Ele vai provar todo mundo a ferro quente para saber quem são seus verdadeiros seguidores. E vai ter muita perseguição. Então é sobre essa palavra que eu queria falar hoje. Sobre os falsos cristos que surgirão quando estiver próxima a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda, o mundo eclesiástico atual, as igrejas, tanto católica quanto protestantes, elas serão a base para a perseguição dos verdadeiros cristãos nos últimos tempos. Mas em cada uma delas existe um servo fiel de Jesus Cristo. E eles perceberão e eles acordarão, porque a mensagem será pregada, o verdadeiro evangelho será pregado, a verdadeira palavra da Bíblia será pregada. E junto, os verdadeiros cristãos desmascararão estes falsos padres e estes falsos bispos e estes falsos pastores que vendem a palavra de Deus por muito dinheiro. Todos eles, esses falsos profetas, serão desmascarados quando Cristo estiver às portas para a sua vinda. E os vídeos ficarão cada vez mais polêmicos. Tchau, galera.